Oi, gente, tudo bom? A nossa aula hoje é sobre sílaba tônica, é aula de gramática. A gente vai aprender esse conteúdo hoje na página 34 até a página 37 do nosso livro de gramática, ok? O que é uma sílaba tônica? Eu acho que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que é uma sílaba tônica, né? Então a gente vai descobrir hoje o que é uma sílaba tônica, certo? Então, o que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com mais força, ou seja, a sílaba com som mais forte. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de algumas palavras. Quando a gente pronuncia a sílaba dessa palavra, a gente observa que ela sai com mais intensidade, certo? No caso da palavra sapo, a gente já sente o som sapo. A gente observa que o sa, ele é pronunciado com um som mais forte, né? Sapo. Lagoa, lagoa, ó, o gó da palavra lagoa, a gente já sente a pronunciação forte, certo? Médico, médico, ó, o mé já é pronunciado com mais intensidade. Abacaxi, a gente observa que o xi, ó, ele também já é pronunciado com um som forte, ó, abacaxi, abaxi, certo? Abacaxi. Chulé, certo? Chulé, ó, o lé também é pronunciado com som forte, não é assim? Então, vamos agora aqui saber aqui a classificação da sílaba tônica. A gente aprendeu no slide anterior que a sílaba tônica, né, que é a pronunciação da sílaba com mais intensidade, com mais força, quando a gente vai falar ela, né? Então, a gente vai aprender também a classificação dessa sílaba, certo? Quando a sílaba é oxítona, a gente vai saber aqui quando é que a sílaba é oxítona. A sílaba ela é oxítona quando é o quê? Quando a sílaba está em que posição? Quando ela é a última sílaba pronunciada com som forte. No caso aqui também temos exemplos, ó, da palavra aqui arroz, arroz. A gente observa aqui que a última sílaba, o ros, né? A gente já pronuncia ela com som forte. Então essa palavra ela é classificada como oxítona. Lembrando que oxítona é quando a última sílaba da palavra é tônica, certo? Temos aqui a palavra saci, saci, ó, o si também, ó. A gente observa também aqui que o si já pronunciamos com mais intensidade. Tabu, troféu, ninguém e crochê. Tem aqui uma dicasinha rápida, mas assim, essa questão da classificação das sílabas, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. A gente só vai mesmo se habituar quando a gente começa a ter mais madureza no nosso estudo gramatical, ou seja, quando a gente vai cursando série por série, a gente vai aprimorando a nossa escrita, a nossa acentuação ortográfica. Então, tudo isso vai ser um favor para a gente, né, aprender mais, a ter mais conhecimento, certo? Mas aqui tem uma dicasinha que eu botei aqui para vocês, que no nosso livro de gramática não tem, tá bom? Mas aqui eu vou dizer para vocês como é que a gente pode identificar uma sílaba tônica, né, sendo ela oxítona. Como é que eu posso classificar essa sílaba como oxítona? Porque às vezes a gente se confunde quando a gente vai pronunciar a palavra. Quando eu pronuncio a palavra arroz, arroz, a gente já sente, né, pelo som que o roz é a sílaba forte, mas tem algumas palavras que a gente fica em dúvida. Ah, será que essa palavra que é a forte, será que essa sílaba que é a forte, ou será que é a última? Então a gente fica um pouco confuso. Então aqui tem uma dicasinha, aqui uma regra de acentuação, certo? Não necessita de acentuação gráfica, sendo naturalmente oxítonas, as palavras que são terminadas em R, olha aí a dica, ó. Palavras para serem oxítonas, elas não precisam ser acentuadas, ou seja, não precisa ter acento agudo, circunflexo ou til, que é o caso aqui da palavra troféu. Mas se por acaso essas palavras terminarem com R, com L, Z, X, I, U, IN, e ON, elas podem ser acentuadas ou não, mas essas palavras elas são sim classificadas como oxítonas. E também palavras terminadas em as, es, em ou ens, oi ou ois, el ou els e ei ou eis, certo? Então aqui já tem uma dicasinha para você já ter uma noção de quando a palavra ela é oxítona, ok? Lembrando que você tem que fazer um treino dessas palavras, né? Tem que conhecer, tem que fazer bastante leitura. Quanto mais leitura, mais conhecimento você tem das palavras e mais intimidade você vai tendo para classificar as palavras, tá bom?
Vamos agora aqui conhecer as palavras que são paroxítonas. As palavras que são paroxítonas são aquelas onde a sílaba é o quê? É a penúltima, certo? A gente sabe que a penúltima é o quê? É antes da última, né? Ela sempre fica aqui no meio aqui da palavra, certo? No caso aqui da palavra menino, o ni, ó, é a sílaba tônica. Perdidos, o di. Felicidade, o da, ó. Revólver, o vol, né? Estou aqui na palavra revólver, o vol, ele é acentuado, ó, certo? A gente vai aprender aqui uma dica também sobre as palavras que são acentuadas, viu? Na hora que a gente vai classificar a sílaba tônica. Álbum, ó. Tia, mas álbum, o al é uma sílaba tônica. E por que que o al, ele está considerado aqui como uma palavra paroxítona? Já que a senhora disse que paroxítonas são as que são a sílaba que está em penúltima colocação, mas aqui a gente observa que o al ele é antes do pum, ele é antes do final. Então, sim, o al é uma palavra paroxítona, ok? Vírus, ó, aqui também é o exemplo da palavra vírus, que é do mesmo jeito, né? Duas sílabas, mas o vi, né? Ele é antes do final, ou seja, é a penúltima sílaba. Então, ela também é classificada, nomeada como uma sílaba paroxítona. E aqui também tem uma regrazinha, que também não tem no livro de gramática de vocês, mas eu coloquei aqui só para vocês também terem uma ideia, certo? De quando é que eu sei quando a palavra é paroxítona. As palavras elas são paroxítonas, elas não são acentuadas graficamente, certo? Mas algumas são, no caso aqui da palavra vou, né? Ou da sílaba vou, desculpa, da palavra revólver, e aqui a palavra alvo, certo? Então, elas também são terminadas, né, com as letras R, L, N, X, PS, on, us e eis, certo? Como eu disse a vocês antes, né? Nada como um treinozinho para a gente ter um conhecimento de quando as palavras são paroxítonas e oxítonas, certo? A gente vai agora aqui ter um conhecimento das palavras da próxima classificação das sílabas, tá bom? As palavras quando elas são proparoxítonas. A gente vai, ó, só para lembrar aqui bem rápido, a gente não pode se confundir com a classificação da quantidade de sílabas, tá bom? Da numeração de sílabas, que é o caso da monossílaba, né, que é a palavra que é composta por uma sílaba, dissílaba, que é a palavra composta por duas sílabas, e trissílaba, quando a palavra é composta por três sílabas. A gente não pode confundir com isso, tá bom? A gente está aqui fazendo um estudo sobre a classificação da sílaba tônica, de acordo com a posição da sílaba, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. E já a proparoxítona, ela é quando ela é quê? Ela é a primeira sílaba, ou também conhecida como antepenúltima sílaba tônica. No caso aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre sendo a primeira sílaba, ok? Então, aqui, ó, a palavra lâmpada, ó, lâmpada, último, certo? Matemática, ângulo, gráfico e dúvida, certo? Ou aqui na palavra matemática, a gente vai ter que ter um cuidadozinho especial, viu? Porque aqui eu posso dizer, sim, que ela é a antepenúltima sílaba tônica. Por quê? Eu observo que o mar, ele está acentuado, ele foi nomeado como sílaba tônica, pela pronunciação forte que eu tenho dessa sílaba, por conta do acento. Né? À toa que eu também tenho uma dica aqui importante, viu? Ó, as palavras que são proparoxítonas, todas essas sílabas, para poder elas serem nomeadas como proparoxítonas, além de elas serem a antepenúltima, elas também são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Se a gente observar aqui, ó, todas essas palavras aqui, elas foram acentuadas, certo? Então, aqui é uma dica bem legal para você pegar um pouquinho mais a ideia da classificação da sílaba tônica, certo? No livro de gramática de vocês, ele tem um exercíciozinho bem fácil para você raciocinar. Só você pegar as dicas, que no livro também tem algumas dicas, certo? E qualquer dúvida você dá uma olhadinha nos slides, tá bom? Agora aqui só uma atenção, só para a gente lembrar aqui, frisar, viu? Sobre a questão das palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, certo? Vou até citar o exemplo aqui da palavra príncipe. A gente sabe que na palavra príncipe, o prim, né, ele é acentuado
pelo acento agudo, né, na vogal I. Temos também a palavra trânsito, que já é acentuado pelo acento circunflexo na letra A, certo? Então fica a dica, não esqueça